Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Efeito borboleta. Esta foi uma metáfora utilizada em 1969 pelo meteorologista Edouard Lorenz, professor do Instituto de Tecnologia Meteorológica de Massachusetts, na ocasião do 139º Encontro da Associação Americana para o Avanço da Ciência. E ele trouxe esta analogia a fim de explicar a impossibilidade de se prever fenômenos atmosféricos por mais do que alguns dias. A sua teoria indicava que variações muito pequenas, apesar de parecerem insignificantes, poderiam gerar enormes mudanças ao longo do tempo e do espaço, podendo provocar, inclusive, o caos. Ou seja, um simples bater de asas de uma borboleta poderia alterar toda uma condição meteorológica dali para frente. Obviamente, esta é uma teoria que faz uso de uma figura de linguagem para indicar algo que a própria Bíblia em muito já enfatizou. Veja, por exemplo, Lucas 16, versículos 10 e 11. Aqui Jesus afirma: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Ou seja, quem lhes confiará as riquezas celestes, espirituais? Jesus, em outro momento, também afirmou, está em Lucas 12, 6 e 7, não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem muito mais do que muitos pardais. Portanto, jamais menosprezemos o valor das coisas pequenas. Jesus enfatizou o valor das mínimas ações, das mínimas responsabilidades e o quanto Deus se preocupa com a gente também nas nossas mínimas preocupações. Certa vez, quando crianças vieram ter com Jesus e seus discípulos, eles tentaram impedir que elas se aproximassem, porque supostamente não seriam dignas, seriam pequenas demais para estarem em contato com eles e com o Mestre. Aí Jesus os repreendeu, dizendo: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Mateus 19, 14. Você está conseguindo enxergar a importância que Deus dá para você, para mim, para as nossas menores necessidades, para as pequenas coisas? Você consegue entender também que você é importante demais para ser deixado de lado, para ser esquecido, rejeitado, discriminado? Ele está aí do seu lado, ouvindo você, acariciando você, vendo você chorar, te abraçando, te confortando. Lembre-se, quando você pensar que é pequeno demais, ou que já foi longe demais em seus erros, em seus pecados, quando você pensar que você não tem valor para ninguém, lembre-se do valor que Deus deu para você. Quando veio aqui a este mundo, passar por todo tipo de sofrimento, preconceito, morte, tudo isso foi para livrar você e eu das consequências mortais do pecado. Veio como uma criança humilde, veio como uma criança indefesa, pobre, posta em uma manjedoura, não teve um berço esplêndido, ficou junto aos animais, mas dali saiu para cumprir diligentemente até a menor das suas responsabilidades. Cumpriu cada uma delas, cada parte da sua missão. E aí foi posto novamente em um lugar glorioso junto ao Pai. É bem verdade, passou pela dor da morte, foi crucificado, ficou junto aos criminosos, mas da tumba ele ressurgiu. Ao 3º dia saiu como glorioso vencedor, digno de receber toda a honra, todo o louvor, toda a glória. E agora ele traz consigo a minha e a sua salvação. Quando o pecado tentar tirar o seu senso de valor, lembre-se do que ele disse em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
No último dia, lá no retorno de Cristo, lá na volta de Jesus, quando acontecer a separação entre joio e trigo, entre salvos e perdidos, Cristo vai dizer assim: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 23. Então meu convite hoje aqui para você é o seguinte: seja fiel no pouco, mas seja fiel também no muito. Sobretudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Que a gente possa se arrepender todos os dias da nossa condição pecaminosa, que possamos querer mudar essa nossa condição temporal, essa condição precária, que nós possamos nos arrepender de nossas más escolhas, das nossas más ações, dos maus pensamentos, dos maus caminhos, e que nós possamos receber de graça hoje aquilo que Ele já preparou para cada um de nós. Ele que é uma fonte inesgotável de água viva, que nós possamos sentir esse valor que Ele dá para cada um de nós. A vida eterna, a plenitude, a paz, a felicidade. É este o destino para aqueles que estão em Cristo. Que hoje Deus nos ilumine, que Deus hoje te abençoe, abençoe a sua casa, que Deus te dê a sua paz e que a gente possa amanhã se reencontrar mais uma vez aqui nas ondas do rádio. Para mim, Azael Fernando, foi um prazer, foi um grande privilégio ter passado mais alguns ótimos momentos com você em mais um Bom Dia Novo Tempo. A gente se encontra a partir das 8, amanhã, quinta-feira. Então deixo um grande abraço e também desejo que você não falte aqui ao nosso encontro, tá bom? Até lá!